Excelências, reverendos pastores, estimados membros do governo, estimados fiéis, santo povo de Deus, bom dia. Bom dia! Em nome de Sua Excelência, Senhor Governador da Província do Piauí, Dr. Álvaro Manuel Buarque, começo citando o que foi dito pelo Padre Antônio Vieira. Para falar ao vento, bastam as palavras. Para falar ao coração, são necessárias as obras. Obras como esta, que hoje nos acolhe, o templo messiânico. Não estou a falar somente da belíssima estrutura física, mas da ação de todos que nela irão rezar e rezam. Pois o que era sonho ontem tornou-se algo possível hoje. É com o coração a transportar de alegria que, em nome de Sua Excelência, Senhor Governador, Dr. Álvaro Manuel de Buarque, vos falo. E, sobretudo, falo para o coração de cada um dos fiéis, porque quem lhe enviou aqui, em seu nome pessoal, não pretende jogar palavras ao vento, mas as sopra ao coração dos fiéis, através da alegria e do prazer em saber que está a cada dia contribuindo para o engrandecimento e a formação de verdadeiros cidadãos e cristãos. Para este dia tão especial, escolhi uma palavra que reflete o sentimento de cada um, presente neste instante, a viver e ver as maravilhas de Deus, feitas pelos homens que construíram esse digno templo a ser inaugurado. Nenhuma outra tão propícia quanto a alegria de estarmos juntos aqui. Receber esse templo digno, o qual dará uma oportunidade de rezar com fervor a Deus vivo e realizar um trabalho digno de evangelização excelente. Ver estampada no rosto das crianças, jovens, adultos, a esperança e o desejo de pedir a Deus 1000 graças num tempo de qualidade. Ser um cristão faz perceber que a tristeza não poderá fazer parte da educação cristã das crianças, dos jovens e adultos, porque elas precisam do riso, da cor azul, do sonho de ver a Deus verdadeiro, lá no degrau de cima, quando do degrau de baixo partirem para o Criador. Precisam vivenciar esse sentimento em casa, na sociedade, na escola e no trabalho. Não deixemos, pois, a tristeza invadir as nossas almas, destes meninos e meninas, senhores e senhoras, ofuscando assim a alegria de ser cidadão ambulante e servidor público. Porque a alegria faz parte da vida dos seguidores do único, verdadeiro Mestre, que é Cristo. Apesar de viver na adversidade, o cidadão precisa de ser alegre. Na intimidade que me enviou falar a este santo povo de Deus, laça a mão as palavras de Artur da Távola, que com muita propriedade citou, de que adiantará um discurso só a alegria se os cidadãos cristãos foram tristes. Triste pela desvalorização, pela incompreensão, pela carga de trabalho muitas vezes árdua. São tantos motivos para sermos tristes,
mas por outro lado, existem tantos motivos para a alegria. Bastou sabermos que, como homens, somos um problema e, graças a Deus, somos pilares da solução de diversos problemas. Temos nas nossas mãos os nossos sonhos de melhor servir, pois somos pais, psicólogos, juízes e amigos. E agora nos perguntamos, quem de nós não se sentiu gratificado com o batismo que recebeu em Cristo? Pois estamos salvos do pecado cometido pelos nossos pais. Somos para eles muito além que a nossa imaginação nos permite pensar. Depois do batismo, sentimos-nos cristãos e verdadeiros apóstolos no mais puro sentimento da palavra. Temos um ideal e acreditamos no Criador e no potencial humano que temos. Os membros da comunidade messiânica certamente estavam numa péssima estrutura física, hoje estão neste grande, lindo, digno templo, não de primeiro mundo, mas digno do seu trabalho e da sua missão de evangelizar. Vislumbra-se mil possibilidades e oportunidades para concretizar o sonho de melhor servir o santo povo de Deus. Agora, mais do que nunca, precisamos de pensar em resultados positivos. É preciso vontade, compromisso, responsabilidade e competências. Temos tudo isso. Quantos não têm menos que nós? William Shakespeare muito sabiamente escreveu: sofremos demais pelo pouco que nos falta e alegramos-nos pouco pelo muito que temos. Alegremos então pelo que somos e pelo que podemos realizar. O tempo precisa de alegria de vossos fiéis. A educação cristã precisa disso. Um tempo de qualidade é aquela que na diversidade a sua equipa desenvolve a capacidade de rir, de inventar, de buscar estratégias para afastar a tristeza e que, acima de tudo, não permite que suas crianças, seus jovens, seus adultos se tornem apáticas ou apáticos, desacreditadas ou desacreditados na sua capacidade de ser. É preciso cultivar a arte de rir. A ação evangelizadora, para ser válida, não precisa de ser sisuda, rígida nem morta. É necessário brincar com as ideias, com a fantasia e com a imaginação. Esses elementos fazem não somente a alegria acontecer, mas a aprendizagem também. Finalmente, a entidade que me enviou agradece a todos aqueles que acreditam em Deus, pois aqui está o resultado do trabalho realizado e que se lê nas paredes, na presença dos fiéis, nos gestos e nas atitudes. Não há dúvida alguma, mas é o concreto que está aqui. Deseja muito sucesso na boa e séria evangelização das pessoas. Obrigado e um beijo no coração de cada um dos fiéis.